Fala galera, eu sou o professor Marcelo e esse é mais um episódio do Lavoisiando, tá? Antes de mais nada, vá no YouTube, procura o nosso canal Lavoisiando, dê curtida lá, acesse o sininho para ouvir os nossos vídeos, tá? Lembrando também que a gente está com matrículas abertas para quem ainda está cursando o ensino médio e para quem já concluiu o ensino médio, beleza? E hoje entrevistando Sérgio Negre. É professor Sérgio Negre, doutor Sérgio Negre. Como é que funciona esse processo? Eu te chamo de doutor, eu te chamo de professor, de Sérgio. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite para participar aqui do podcast de vocês, é uma honra. Então, eu não sei, essa cultura que nós temos aqui na universidade, né, é ao contrário de muitas profissões aí que eles fazem somente graduação, já são qualificados de doutores. A gente que na universidade que de fato faz doutorado, eu particularmente me sinto até meio estranho, as pessoas me chamam de doutor, né? Nem na placa da minha porta eu tenho doutor. Enfim, então só me chamam de sério, Eu Sérgio conheço Negre, gente que professor. mal cumprimenta a gente, você não chama a pessoa de doutor, viu? Outros de professor Sérgio, enfim, É vários. engraçado, né? Porque às vezes quem não tem doutorado exige ser chamado de doutorado, e quem tem, sim, usando a expressão, mas não dá mínimo, né? Porque no Brasil a questão do doutor vem da época da monarquia ainda, essa questão meio que para posições de poder, né, muito É, ligada aos coronéis da época, né? houve uma época de um decreto do Dom Pedro II, de que era obrigatório praticamente, né? Exatamente. Aí, beleza. O senhor é doutor em geografia. Sim, eu fiz graduação em Geografia no Paraná, na Universidade Estadual de Maringá, aí Ah, fiz sim. mestrado na Universidade Federal de Berlândia, por último, eu fiz doutorado na Unesp, estadual de São Paulo, né, em Rio Claro, em geografia. E hoje o senhor exerce uma carreira universitária que já tem aí longos anos. Já vamos completar, por coincidência, completa agora em dezembro, dia 15 de dezembro, 30 anos que eu cheguei aqui. Concursado já, né? Na época, Concursado. eu era graduado ainda, que na época era possível, né, fazer em 94, 93 para 94 era possível ainda fazer um concurso graduado somente, né? Hoje em dia, somente com doutorado, né? E, e aí, estudando e fazendo pós-graduação. Hoje em dia já é outra realidade. Hoje em dia, o pessoal, eles já chegam mais cedo com o doutorado feito, né? Então, eles emendam a graduação, mestrado, doutorado, que é um pré-requisito hoje em dia para fazer o concurso. Ao contrário de nós, de um tempo atrás, que a gente, durante o processo, né, estava dando aula e aí se afastava para fazer pós-graduação, voltava, né? Eu tive no meu período de graduação, eu tive alguns professores que se ausentavam para fazer doutorado, pós-doutorado, né? Foi o caso do Flávio Nascimento, que foi meu professor, meu Flávio Nascimento. Amigo meu. Não, então, pós-doutorado ainda hoje em dia sim, né? Mas assim, agora, doutorado não, porque, repito, né? São raros os departamentos que aceitam, né? Se inscrever num concurso edital que não exige doutorado. Tá. A não ser, assim, universidades mais afastadas, né? Então, talvez ainda alguns estados ainda aceite mestrado, mas em grande parte é E doutorado. como, professor, como que é uma carreira universitária? Olha, acho que como toda carreira tem seus altos e baixos, né? Tem as coisas boas e ruins. Eu julgo que a maioria das coisas são boas. Eu não me arrependo de ter né, seguido essa carreira. Quando me formei, eu recém-graduado, fiz concurso no Paraná e comecei a dar aula no estado, né, para adolescentes, na época, em segundo grau, né? E também primeiro grau um pouco. Mas aí, com um ano e meio, eu decidi que eu não queria mais aquilo, né? Pelo salário, era muito desgastante. Aí eu descobri que assim, o meu métier, digamos assim, não era junto a jovens, adolescentes, crianças. Eu preferia trabalhar no meio de adultos, né? E também por conta da pesquisa. Aí eu decidi, falei, não, eu vou fazer concurso de universidade para ser professor universitário. Foi aí que eu fiz, né? Recém-graduado, vim para cá. Uhum. É, assim, é um pouco diferente do professor, né, típico, digamos assim, né? Porque você tem, além das aulas, na graduação, e agora nós temos pós-graduação, mestrado, às vezes você tem doutorado, então você não dá aula só na graduação, você dá aula também na pós, né? Mas também tem a pesquisa, tem a extensão, né? Então, digamos assim, é uma profissão que talvez seja aquela que exija mais leitura, parte do sujeito, né? Porque você, diferentemente de algumas profissões que você faz a graduação e já exerce uma profissão, na docência universitária você tem que constantemente ficar se atualizando. Então, dificilmente você prepara uma aula, alguma coisa assim, que você vai utilizar no próximo ano, né? A não ser coisas
mais estruturais, né? Sim. Mas as coisas mais específicas de cada disciplina, você tem, tanto na graduação como na pós, você tem sempre que estar acompanhando a literatura, né? Em todas as áreas, né? E a gente que é das humanidades, ainda mais ainda. Veja, por exemplo, o que está acontecendo no mundo agora, né? O mundo, depois da pandemia, 3 anos para cá, é um outro mundo, né? Então, se a gente não Completo. estiver ligado nessas mudanças, você não consegue, né, estar trabalhando. Então, digamos assim, você fica 30, 40 anos estudando, sem parar, né? Não estou dizendo, né, que outras profissões as pessoas não precisam se atualizar também, não é isso. Não desmerecendo outras profissões, mas no nosso caso a gente tem sempre que estar, digamos assim, acompanhando o estado da arte, né? Ou seja, em que pé que está a fronteira do conhecimento, Sim, digamos assim, entendi. né? Mas isso é uma área ainda valorizada pelo aquele que está chegando na faculdade. Só que conversa diariamente com seus alunos, de repente, ou na área de pesquisa, ele chega, às vezes, pensando em uma carreira dentro da faculdade. Ainda assim, nós É. temos, essa semana mesmo, tivemos final de semestre, né? A gente teve várias defesas de monografia, que a gente tem também, além do estágio na escola, na geografia, nós temos também uma monografia de conclusão do curso, um Uhum. trabalho de conclusão do curso, iniciação científica. E assim, não todos, mas alguns sim, já se manifestam ali já até para usar aquele TCC ali para eventualmente ir para o mestrado, né? Porque é isso, né? Hoje em dia não tem como. Se você quiser seguir carreira universitária, docência, você já tem que pensar, depois da graduação, já pensar no mestrado e na sequência no doutorado. Então é isso que a carreira, são os pré-requisitos básicos que a carreira exige hoje em dia. Repito, ao contrário de algumas décadas atrás, que você tinha poucos doutores, então não tinha essa Uhum. exigência. Hoje em dia, essa exigência padrão. E aí, assim, acho que tem que considerar o fato que, desde 2017 para cá, quando o Temer assume, depois do governo Bolsonaro, ficaram represados os concursos, não houveram Não houveram concursos, né? concursos. E com isso, então, é muito comum você ter aí uma vaga disputada por 30, 40 doutores, né? Então, agora isso, já, né, que no nosso caso, que já tivemos concurso esse ano, está tendo novamente agora, eu acredito que para o ano que vem vai continuar, né? E para técnicos também. Então, estava muito represado. Então, acho que ao longo de 2024, 2025, se continuar dessa forma, né, abrindo mais concursos, aí eu acho que, digamos assim, a concorrência vai ser menor, né? E o Porque governo está fazendo agora um concurso Enem, que ele fala, né? Um concurso vai abranger tudo. Você faz um concurso e vê onde sua nota se encaixa. Pelo menos é o que eu entendi, assim, certo? Mas é uma área em expansão, porque, por exemplo, você tem muita faculdade hoje particular. Abriu o campo de mercado para a carreira universitária? Ou, de repente, essa particular ela não tem o mesmo peso que uma carreira universitária pública? eu diria que, com exceção de uma ou outra universidade, tipo PUC e algumas assim, né, privadas, que elas funcionam de forma parecida com as estaduais e federais, ou seja, tem pesquisa, extensão, e existe uma qualificação, as demais, com perdão da palavra, é mais mesmo caça-níqueis, digamos assim, que a gente chama, É, né? né? Porque elas, cada dia mais, uma boa parte do ensino é virtual, né, presencial mais, e grande parte dos docentes são graduados. Inclusive, aconteceu até aqui em Rondonópolis, no Brasil inteiro, foram demitidos muitos professores com mestrado e doutorado das universidades, porque é mais caro a hora aula, né? Então, e substituídos só por pessoas com graduação. Então, eu diria que hoje em dia, com essa expansão das universidades privadas, a maioria delas, não todas, mas a maioria delas digamos assim, é bem diferente a carreira do que as universidades públicas. Eu li um artigo na época do Temer, inclusive, falando de que o problema maior, às vezes, de um mestrado e um doutorado é exatamente isso. O valor de uma hora aula, às vezes, fazia com que a graduação que a pessoa tem torna impossível ele de trabalhar. E aí, até se ele sai, por exemplo, da rede pública e ele vai para um mercado convencional, por ele ter um mestrado, ou às vezes um doutorado, ele corre mais chances de ficar desempregado do que de fato empregado. Isso ocorre de fato? Você tem conhecimento Não, sobre isso? ocorre de fato, que essa política neoliberal do Brasil é que está na contramão do mundo, né? Porque Uhum. quero frisar uma coisa, acho que é importante. O Brasil é o único país do mundo, praticamente, um país importante do mundo, onde esse discurso neoliberal ainda tem vez, tem voz nas televisões. Você for qualquer país do mundo, mesmo Estados Unidos, Alemanha, França,
vou nem falar de China, né? Isso já acabou, né, esse discurso neoliberal, que não deu certo, né? Destruiu, desindustrializou os Estados Unidos, desindustrializou a Europa, né? É uma crise profunda esses países de desemprego, né? Então, todos eles estão retomando o Estado na economia, a importância. Veja os pacotes do Biden, de trilhões de dólares, a mesma coisa na Europa, né? Então, o Brasil, com essa política de neoliberalismo tardio, ainda, infelizmente, continua esse discurso que não tem nenhuma adesão à realidade. É só uma ideologia. Isso destruiu o país, né? E aí, falando no nosso caso concreto aqui, infelizmente, essa análise dele era verdadeira, sim, porque essas universidades, de fato, elas são só, digamos assim, um viveiro de formação de mão de obra, digamos assim, prática. Mas as pessoas que saem, com exceções, não dão conta, né, de problematizar a realidade, de serem profissionais, né, que dão conta de fato, né, depois aí a não ser que façam, né, pós-graduação, claro. Mas houve sim, está vendo, essa grande dispensa de pessoas pós-graduadas nesses ambientes. E aí deixaram também de fazer pesquisa e extensão, fica só um colegião, digamos assim, né? Mas é possível o profissional sair qualificado de um ambiente como esse? Ainda, porque eu sempre digo, 70% da capacidade, da qualificação do aluno é o aluno que faz. Apesar não tem como fazer milagres. Se você não estudar em casa, na biblioteca, enfim, você não complementar aquilo que é visto em sala de aula, você não vai ser um bom profissional. Nenhuma área, isso não existe, né? Então, ainda depende muito do aluno. Mas, considerando que essas universidades privadas, uma grande parte delas, contraditoriamente, o público é trabalhador, as pessoas que trabalham, correm lá para estudar, enfim, e aí não consegue complementar esse estudo, então você tem uma formação bastante deficiente. Sempre falamos, com exceções, mas falando a regra, né? Isso tá aí as estatísticas do governo federal para mostrar isso, né? Quando o senhor fala pesquisa acadêmica, o que é uma pesquisa acadêmica? Por exemplo, o senhor é doutor em geografia, trabalha em sala de aula. Como ocorre uma pesquisa na sua área? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, a universidade pública, então, você não dá aula todos os dias, como acontece nas privadas, né? Você tem um mínimo de aulas em sala de aula, graduação, aí depende, se você estiver dando aula também na pós-graduação, então reduz a carga horária na graduação, você está dando aula no mestrado ou doutorado, enfim. E aí você tem um tempo também para realizar pesquisas ou extensão. Então você não é só aquele professor auleiro, né, que é só dando aula, né? E aí, no nosso caso específico da geografia, você tem, aí depende da área da geografia. Eu trabalho com geografia humana, né? Então estou mais próximo ali da economia, da sociologia, da filosofia do que outros colegas que já estão mais próximos da geologia, da climatologia. Mas você faz estudo, pesquisa em política, em sociedade, a geopolítica do mundo, é isso? Por exemplo, assim, porque, rapidamente, o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. Então, a gente estuda a sociedade pelo espaço geográfico. Então, por exemplo, aqui em Mato Grosso, a gente realiza pesquisa, por exemplo, sobre agricultura, por exemplo, sobre o agronegócio, sobre como a determinada região está se desenvolvendo ou não, se o desenvolvimento econômico do agronegócio está sendo, tem paralelo com a questão ambiental, por exemplo, ou se esse desenvolvimento econômico, por exemplo, está sendo refletido na qualidade de vida das pessoas, salários são maiores ou menores, por exemplo, a logística, o transporte, a produção, enfim, você tem uma infinidade de... Isso envolve pesquisa de campo. De temas, né? A questão da China, então as relações do Estado com o exterior, com a China, com a Europa, por exemplo, e aí, eventualmente, você tem pesquisa de campo, né, para completar os dados secundários. Que interessante. Por exemplo, agora tem outros colegas, por exemplo, que trabalham na mesma geografia, só que em outra área, trabalham, por exemplo, com processos de assoreamento do Rio Vermelho, com a questão climática da região, questão de erosão, enfim. A geografia ela tem vários campos de atuação. E ela se mistura, porque assim, é humanas, na verdade, eu sou formado em História, né? Deixa eu perguntar para você uma coisa que... A importância do mestrado, do doutorado, essa molecada está entrando na faculdade agora que eles vão começar a graduação, mas profissionalmente a importância de correr atrás de um mestrado, de correr atrás de um doutorado no futuro. O que o senhor pensa sobre isso? Então, novamente, depende da área, né? Depende da área de atuação. Medicina, direito, por exemplo,
você não tem necessidade, né, de fazer isso para você exercitar a profissão, né? A não ser assim que tanto o médico como o advogado, eles queiram ser docentes, eles querem trabalhar na universidade, aí sim eles vão ter que fazer mestrado e doutorado, né? É lógico que também tem médicos, tem advogados que também, por conhecimento próprio, para ele ser o mais atuante na área dele, também ser o melhor, se destacar também perante os pares, também ele eventualmente faz mestrado e doutorado também, claro, né? Mas não é um pré-requisito. Agora, na carreira universitária, sim, é um pré-requisito. Hoje em dia, você, com exceção de universidades, repito, mais afastadas e tal, a grande maioria é necessário, sim, que você faça doutorado para você, né, conseguir fazer o concurso. Você está apto a fazer o concurso. Que é o stricto sensu, né? O stricto sensu, lato sensu. O lato sensu é genérico, né? Ele é a antiga especialização. Que muitos fazem, né, na medicina, odontologia, por exemplo, né? No caso do estrito sensu, que é o mestrado doutorado acadêmico, porque também tem o mestrado, mestrado que é ofertado em grande parte por universidades privadas aí, que ele é o mestrado profissional, né? Mas, no nosso caso, não, é o mestrado acadêmico e doutorado acadêmico, é diferente, né? Então, MBA, que fala, né, que você faz aí, em várias áreas, é mais para atuação profissional sua, enquanto profissional liberal, né? E agora, no nosso caso, não, já é acadêmico, né? E aí, só destacando, no caso da geografia, por exemplo, ela tem tantas áreas de atuação e tem uma particularidade. A gente, além de licenciatura, que a gente faz, eu fiz no caso para ser docente, você também tem bacharelado em geografia. Bacharelado. Então, você se formando em bacharel em geografia, você tem o CREA, você faz a prova do CREA lá como um agrônomo, como arquiteto, engenheiro. Aí você tem a carteira do CREA. Então, você também pode ter uma empresa, né, de várias de planejamento urbano, planejamento regional, de geoprocessamento, etc., de trabalhar como geógrafo, né? E não necessariamente como docente. Então, também, eu quero fazer geografia, mas não quero dar aula. Então, você pode fazer o bacharelado. Esse, às vezes, é o grande problema, assim, a profissão professor se desvalorizou bastante no Brasil, né? Se desvalorizou bastante no Brasil, tem que deixar específico isso. E algumas áreas como geografia, história, né? Eu sou formado em história. Esses dias eu li, por exemplo, que sociologia, artes e jornalismo são as 3 disciplinas, são os 3 cursos que morreram no Brasil. O cara estava falando isso na TV. E aí ele falando pela questão financeira, pela questão de desmoralização profissional, que não serviria para nada, né? Tem gente ainda procurando, de fato, geografia, humanas, de fato, até mesmo, se o senhor está dentro da faculdade, cursos de pedagogia, né? Dentro dessas áreas, ainda tem procura para isso, né? Sim, tem muita procura. Parece que muita gente como eu, parece que você meio que nasce, eu não acredito muito nisso, mas você tem essa coisa, né, uma coisa meio interior sua que parece que você já tem aptidão para algumas coisas, né? Eu, desde criança, desde meus 6 anos de idade, gostava muito de ler, queria ir na escola e não podia, porque não tinha idade ainda. Enfim, aquela coisa toda que minha mãe conta, a gente morava no interior, no meio do mato, floresta, literalmente. E desde sempre quis estudar, né? Tem outros, né, parentes meus primos, por exemplo, que não quiseram ficar na roça, trabalhando lá, né, na enxada do trator e tal. Eu sempre quis, tipo assim, eu quero, digamos assim, colocar entre aspas, vencer na vida, não acredito nesse termo, né? Ou seja, eu quero seguir uma profissão que dependa de estudar, digamos assim, né? Eu sempre pensei assim. E aí também depende do teu espírito crítico também, entendeu? Acho que as humanidades é muito isso também, né? Você, mais juventude, você ser meio inconformado com as coisas, com as situações dadas, com a desigualdade, com a miséria. Mas eles hoje não olham o profissional que você pode ser, eles olham que ele dá dinheiro. Não, sim. Ele pode nem ter aptidão para aquilo, mas ele quer fazer porque dá dinheiro. Sim. Mas mesmo assim é meio contraditório, porque, por exemplo, tem algumas profissões que você faz na universidade de alguns cursos que vão te dar algumas profissões e que você vê no mercado de trabalho, as pessoas ganham R$1.500, R$2.000. Eu não vou citar aqui, né, mas isso forma muitos profissionais todo ano. Já a docência, seja em que área for, você começa a trabalhar com R$3.000, R$4.000. Então, você ganha o dobro da maior parte das profissões técnicas, digamos assim, que
que todo ano despeja aí centenas, milhares de pessoas no mercado de trabalho. Então, apesar de ser muito mal paga a docência, ela tem mais, ainda ela ganha-se mais do que muitos outros cursos, outras profissões, isso de início de carreira, né? E diferentemente dessas outras. Então, me parece também que é um certo preconceito em relação à docência, então, meio que imaginando que você vai ganhar menos do que outras profissões. Agora, eu acho que tem uma outra coisa também, né? Eu acho que nem todo mundo tem aquela coisa assim de ficar rico, né? As pessoas, a grande parte, até porque sabe que isso é impossível. A maior parte das pessoas elas querem viver bem, né? Trabalhar, ter emprego e viver Ter bem. uma boa casa, um bom carro, poder sustentar a sua família. Outra coisa que a docência dá, a licenciatura, é que raramente você fica desempregado, diferentemente de várias outras profissões. Então, você se formando, certamente você tem mercado de trabalho, porque como você acaba de colocar, tem muito essa visão negativa ainda do ensino, da docência, faz com que não tenha tantos profissionais. Às vezes, a pessoa se forma, mas não exerce. Então, em algumas áreas, né, por exemplo, física, química, por exemplo, é crítico a situação. Então, o governo federal está propondo bolsas e tudo mais para incentivar as pessoas a fazerem graduação nessa área. Então, e tem uma outra coisa, né? Todo país que se imagina sério, que quer se desenvolver, não tem como você não ter a educação como base. Eu não diria a única, porque muita gente acha que só isso, não é só isso. Não. Isso não basta. Mas, como você disse, como um dos parâmetros fundamentais. Isso, todos os países desenvolvidos passaram por isso, tanto capitalistas quanto socialistas. Né? Então, hoje em dia, não tem como, nesse momento histórico que a gente está vivendo, você não ter uma grande ênfase na educação. Então, porque é daí que saem as pesquisas, daí que saem as patentes, daí que saem, né, todas as descobertas científicas e tal, os artigos científicos, as patentes. Então, hoje em dia, a China está liderando tudo isso, né? Porque ela ultrapassou outros países, exatamente para essa ênfase, né? Assim como a Coreia do Sul fez, a Alemanha, enfim. E para você se destacar em relação aos outros países. Agora, uma última coisa que acho que é importante é a questão desse momento que a gente está vivendo, eu falava no início, né? O mundo é outro de 3 anos para cá. E isso vai se aprofundar muito mais e muito mais rapidamente. E, entre outras coisas, falando de ensino, de profissões, a gente tem uma coisa agora que já se iniciou há alguns anos, o pessoal, depende do autor da arte, chama de Revolução 4.0. Alguns autores, a maioria, que é essa nova forma de produzir hoje em dia, com ciência, tecnologia, com robótica, com inteligência artificial, né? Com big data e tudo mais. Isso já está revolucionando completamente a forma da sociedade funcionar e produzir mercadorias. Consequentemente, vai revolucionar a formação dos alunos, vão ter novos cursos, novas áreas de estudo e muitas e muitas e muitas profissões estão destinadas a desaparecer. Sim. Então, todo aluno jovem tem que se interessar por isso, ler sobre isso, porque de repente você está fazendo um curso que em breve não vai precisar mais da tua mão de obra, porque a inteligência artificial, a robótica e tal vai fazer por você. Eu trabalho atualidades aqui com eles e a gente estava falando exatamente isso. Até mesmo dentro da própria medicina, que a galera quer bastante, né? O sonho de muitos é ser médico e tudo. E eu falo para eles, e mostramos esses dias um trabalho aqui sobre mais de 300 áreas de dentro da própria estrutura da medicina, né, e de outras, de direito e tudo mais, que a tendência é desaparecer com a inteligência artificial. E eles têm que ficar claro sobre isso, procurar, investigar, porque às vezes ele vai de fato pesquisar uma área que está sendo substituída por uma máquina. Né? Exatamente. Então, eu acho que os jovens e os professores têm que estar pesquisando isso, lendo sobre isso, lógico, em locais que informação segura, né, claro. Né? Porque hoje em dia estão esses fake aí, mas aí você tem, inclusive, você tem as listagens, né, de vários e vários cursos de profissões que estão fadadas a desaparecer. Mas quando a gente fala isso, as pessoas imaginam assim, vai ser sempre os meus netos. Não, estamos falando agora, dos próximos 10 anos, falando agora. Então, o mundo vai mudar completamente e o desemprego. Eu lembro que na minha adolescência, 14 ou 15 anos, eu fiz um curso de datilografia. Acho que menos de um ano depois que eu terminei de fazer o curso de datilografia, já não tinha mais. Eu falei, eu falando sobre isso essa semana com meus alunos de mestrado, e eu citei exatamente, entre outros, esse exemplo.
Falei também. Eu fiz um curso e não serviu para nada. Nunca fiz, e aí, inclusive, para tentar emprego na época era esse, você fazia o teste lá, e eu reprovei o teste, que eu nunca, sei, nunca soube, né, datilografado. De fato, essa é uma entre centenas que já foram extintas e isso vai se acelerar. Vai se acelerar. Próximos... Onde a gente encontra o professor Sérgio Negro? Sérgio Neves encontra pessoalmente, fisicamente, na Universidade Federal de Rondonópolis, Departamento de Geografia, na pós-graduação em Geografia. Encontra nas redes, no Facebook, no Instagram, mais porque eu sou ainda da velha guarda, tenho que me atualizar no Instagram. Enfim, e-mail. É muita rede social, né? Várias formas encontra a gente, tanto para discutir sobre ciência, sobre academia, profissão, como também discutir sobre política, que é, digamos assim, a essência, acho que, do ser humano. Né? A essência do ser humano, de fato, é discutir política, né? Seria interessante, de fato, falar sobre isso, sempre discutir sempre sobre isso. Professor, um presente para o senhor, Lavoisier para vestibular, tá? Deixar aqui para o senhor abrir. Ok, obrigado. Certo. Será muito bem utilizado com esse... Será muito bem utilizado. calor infernal aqui que a gente está vivendo, né? Que é outra coisa que está mudando. É outra coisa que está mudando. Que tem... Isso aí, ó. Certo. Professor, eu agradeço bastante. Ave Maria, professor. Fala isso não. Certo? Fala isso não. Professor, obrigado pela nossa conversa, pelo nosso rápido bate-papo, tá joia? Engrandece bastante o seu conhecimento para a molecada. Tá? Eu agradeço a sua presença, que a gente converse outras vezes, certo? Pessoal, só lembrando, acesse o nosso canal, clica lá no sininho para poder receber notificações de vídeos novos, tá bom? E venha conhecer o Lavoisier para vestibular. Tá joia, senhores? Eu que agradeço, gente. Um abraço, foi um prazer. Até mais.